Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, neste momento de oração, na véspera da grande solenidade de Pentecostes, que é já amanhã, vamos aproveitar para meditar nas últimas palavras do Evangelho segundo São João. É o Evangelho que se lê na missa de hoje. E são palavras curiosas, talvez uma maneira um pouco inesperada de acabar um Evangelho. Porque diz São João, começa por falar do testemunho que ele dá daqueles factos que relatou, ele próprio os viu e os escreveu, e diz que o seu testemunho é verdadeiro, mas depois diz: Jesus realizou muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma a uma, penso que nem caberiam no mundo inteiro os livros que era preciso escrever. À primeira vista, estas palavras poderiam parecer um bocadinho exageradas. Se pensarmos nas grandes bibliotecas que existiam no mundo, até na Idade Antiga, a Biblioteca de Alexandria, que se diz que deveria ter mais ou menos 700.000 livros, então poderíamos duvidar e dizer, bem, em 700.000 livros dá para escrever muita coisa. Enquanto mais se pensarmos agora nas bibliotecas atuais, modernas, com milhões e milhões de exemplares. Mas São João, de facto, não se está a referir a esta materialidade de escrever o que Jesus disse em livros e quantos livros é que ocuparia. Está-nos a dar uma lição muito importante, mesmo muito importante. O que ele escreveu não é um livro para ficar num depósito. Aliás, daí vem o sentido original da palavra biblioteca, um depósito de livros. São João não escreveu um livro qualquer igual a tantos outros. Escreveu palavras inspiradas pelo Espírito Santo sobre o Verbo encarnado, sobre Jesus. E essas palavras são palavras que nos permitem conhecer não uma ideia de Jesus Cristo, mas o próprio Jesus. E se pensamos nisto, não é nenhum exagero dizer que não caberia no mundo inteiro o número de livros que seria preciso escrever para mostrar Jesus. Já São Paulo VI, explicava, pensando nesta frase de São João, que quando uma pessoa começa a interessar-se por Jesus Cristo, já não pode deixar. Há sempre algo mais que saber, algo mais que dizer. E dizia São Paulo VI que realmente a reflexão sobre Jesus nunca se pode dar por acabada, porque é tão grande a profundidade da sua pessoa, é tão grande a sua luz, a sua força, a sua alegria, que nós nunca podemos dar por acabado um estudo sobre Jesus. Mais ainda, se falamos da nossa relação pessoal com Ele. Nós, quando rezamos, quando fazemos estes 10 minutos de oração, quando falamos contigo, Senhor, não estamos à espera de decorar os Evangelhos, no sentido de decorar palavra por palavra. Nós queremos é conhecer o Senhor. Não andamos à procura de uma ideia de Jesus, como dizia numa ocasião o Papa Francisco, né? Quem anda à procura da ideia de Jesus permanece um ideólogo do cristianismo. E isso não nos salva. É Jesus que nos salva. É claro que é muito bom e é mesmo altamente recomendável ler os Evangelhos, conhecê-los bem, ler muitos livros sobre o Senhor, sobre a vida do Senhor, sim. Mas nos Evangelhos, como explicava o São João, está ali um bocadinho aquilo que nós precisamos. Agora é preciso conhecê-lo a sério. Isto consegue-se como se consegue numa relação humana conhecer melhor a pessoa que temos diante, falando com ela, ouvindo-a.
vamos conhecendo Jesus, o verdadeiro Jesus, quando deixamos que o Espírito Santo atue em nós e nos leve a seguir mesmo o Senhor. Como dizia o Papa Francisco naquela carta dirigida aos jovens, Cristo vive, dizia, antes de toda a lei e dever, aquilo que Jesus nos propõe escolher é um seguimento, como o de amigos que se frequentam, procuram e encontram por pura amizade. Tudo o resto vem depois. E até os fracassos da vida poderão ser uma experiência inestimável de tal amizade que nunca se rompe. Que bom dia este, das vésperas da festa do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, para pedir ao Espírito Santo que nos ajude a crescer nesta amizade com o Senhor e que reproduza em nós a vida deste amigo que nós queremos seguir, a vida de Jesus. Ao fim e ao cabo, estes são os livros que toda a gente prefere ler. Aqueles livros que são a vida das pessoas. Livros ambulantes. Olhar para o exemplo que nos dão outras pessoas. São impressionantes, nunca aborrecem, porque são uma imagem viva de Jesus Cristo. Não é que as pessoas aqui na Terra sejam perfeitas, mas sim são capazes de transmitir, de refletir um pouco dessa graça de Deus, dessa luz da graça de Deus. Por isso, Espírito Santo, pedimos-te que sejamos capazes de realizar na nossa vida aquilo que lemos na vida do Senhor, aquilo que lemos nos Evangelhos, que nos vamos parecendo mais e mais a Ele, como os santos e as santas. Todos esses homens e mulheres que seguiram Jesus nesta terra e agora estão no céu, são santos, conheceram Jesus de uma forma profunda, não apenas como quem lê um livro superficialmente, mas deixaram que o Espírito Santo os transformasse e fizesse através deles grandes coisas. Hoje celebra-se a memória litúrgica da beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, uma mulher que nasceu em Madrid em 1916, há 100 e poucos anos, e deixou que o Espírito Santo a fosse transformando ao longo da sua vida. Tinha um grande gosto pela química, sim, é possível gostar de química e ser santo, e enquanto estava na universidade, digamos que o mundo colapsou à sua volta, porque começou a famosa Guerra Civil Espanhola. O seu pai foi preso, foi condenado ao fuzilamento, e ela, que tinha então 20 anos, foi despedir-se do seu pai, com a sua mãe e o seu irmão, antes da sua morte, e foi capaz de perdoar, do fundo do coração, àqueles que tinham decidido condenar o seu pai. Algo que não é mesmo nada fácil de fazer. O Espírito Santo já ia atuando na sua alma. Cá está, pode-se ler nos Evangelhos: amai os vossos inimigos, mas depois fazer vida disto é muito mais difícil. Só com a tua ajuda, Senhor, é que conseguimos. Continuou a sua vida até que a dada altura percebeu que era chamada por Deus para algo e pediu a um amigo que lhe dissesse o nome de um sacerdote com quem pudesse falar. Ele encontrou o padre José Maria Escrivá, que tinha fundado há relativamente poucos anos o Opus Dei. E assim conheceu a sua vocação, que Deus lhe revelou através desse encontro. E o tal livrinho do Evangelho continuou a realizar-se na sua vida pela graça do Espírito Santo. A dada altura foi para o México, onde pôs em funcionamento uma residência universitária e onde ajudava as residentes a preocuparem-se com as pessoas que estavam à sua volta. Teve muitas iniciativas, criou com uma amiga que era médica um dispensário ambulante, iam pelos bairros mais necessitados, ajudando as pessoas, dando medicamentos gratuitos, promoveu a formação cultural das mulheres que trabalhavam no campo e que viviam em zonas isoladas do país, e assim continuou até ao final da sua vida, que
Enfim, não tenho tempo de descrever aqui com pormenor, mas que deu muito fruto, que provocou um grande impacto à sua volta. Que Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, nos ajude também a dar fruto. Que na nossa vida floresçam aquelas palavras que chegaram até nós e que não são umas palavras quaisquer, mas sim palavra de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.